Bom dia! Tudo bem com vocês? Tomando um cafezinho aqui. Eu quero trazer uma reflexão para vocês. Para quem não sabe, eu trabalho em uma casa de dependentes químicos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu atuo lá mais ou menos há 2 anos e eu quero trazer algumas experiências e alguns insights, principalmente para aquelas pessoas que estão sofrendo. Porque ontem eu falei uma frase e eu tenho certeza que ela é muito válida. A droga do capeta. A droga é do capeta. Se você perguntar para qualquer usuário, ele vai te falar a mesma coisa. A droga veio lá do quinto dos infernos e subiu aqui para a terra para arrebentar com a vida das pessoas. Por quê? Claro, não estou falando daquela pessoa, porque tem pessoas que cheiram cocaína, usa droga pesadíssima como recreação. E no outro dia está trabalhando normal. E isso é um ponto fora da curva. Só que a maioria não usa desse jeito. Usa para se autodestruir e para destruir os outros. Tá, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o quê? Eu vou trazer soluções aqui para vocês. De como você pode sair desse inferno. Como você pode se livrar dessa desgraça que é a droga? Que de fato é um vício assim, ferrado. Bom, primeira coisa, eu sou muito pragmático. Eu gosto muito de coisas documentadas, de coisas testadas, validadas cientificamente. Eu adoro isso. Eu gosto de ver como que as coisas funcionam. Só que tem coisas que não têm explicação, principalmente na área, no campo da psicologia. Você não tem como... Você tem como observar, mas muitas vezes você não tem como falar, olha, isso aqui funciona por conta disso. Não tem como. E uma dessas formas é o quê? A questão da fé. Se você não tiver fé, se você está passando por um momento, por um desafio, se você está passando por esse desafio que é as drogas, se você não tiver fé, você não consegue sair. Se você não cuidar da sua área espiritual, dificilmente você vai se curar. Eu estou falando se curar. Como assim, Mateus, se curar? Olha só. Eu gosto muito de uma história que ele é assim. Teve um rapaz que ele foi numa caverna. E nessa caverna, ele estava passando assim e viu a caverna. E lá dentro da caverna tinha um pote de ouro, brilhando assim, grande. E quando ele foi adentrar para pegar o pote de ouro, eis que surge um dragão. Cuspindo fogo, todo bravo para cima dele, para cima daquele jovem. E o jovem, quando ele viu o dragão, ele falou, eu quero um pote de ouro. Porque eu, ficando com esse pote de ouro, eu vou ser rico, eu vou poder comprar minhas coisas, eu vou ter mais provisão, enfim, vou ter várias coisas. E o que ele fez? Por primeiro, ele pegou uma espada e foi para matar o dragão. E o que aconteceu? O dragão só foi e soltou aquele fogo pela boca dele. E logo aquele jovem saiu correndo todo queimado. Aí ele falou, olha, matar o dragão não é uma boa opção. Desistir de pegar o ouro também não. Então o que eu vou fazer? Eu vou adestrar aquele dragão. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a chegar perto do dragão. E o dragão, vendo ele, já começou a se sentir ameaçado. Porque qual que era o objetivo do dragão estar ali? Era proteger aquela mina de ouro. O dragão está ali para
proteger. E aí, aos poucos, na verdade, quando o dragão via qualquer ameaça, qualquer sintoma de ameaça, aquele que iria ser prejudicial, né? Por exemplo, uma ameaça para poder roubar aquele pó de ouro, ele já ficava, já ligava o alerta. Então o que o menino fez? Ele começou a se aproximar bem devagarinho. Bem devagarinho. Devagarinho. E o dragão começou a se acostumar com a presença dele. E aos poucos ele foi indo. Quando se viu, ele já estava alisando o dragão. E quando ele domou o dragão, quando ele fez as pazes com o dragão, ele conseguiu pegar o pote de ouro e sair. O que eu quero dizer com essa história? O pote de ouro, muitas vezes, é a sua paz, a sua cura do vício. Mas o dragão é o Satanás. É, de fato, a fissura, é as emoções, é as coisas que acontecem com você e você quer fumar, quer cheirar. Tudo isso é o dragão. E não adianta você ir lá e querer matar o dragão. Você tem que aprender a lidar com esse dragão para assim poder chegar no seu destino, que é o pote de ouro, que é a paz, que é a tranquilidade, que é a cura. Mas você precisa enfrentar o dragão, não para matar o dragão, mas sim para lidar com o dragão. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: a paz e a cura está aonde você precisa. Está guardada, na verdade, por um dragão que você precisa lidar com ele. Você precisa aprender a lidar com ele. Então, quando você está no vício, você precisa lidar com ele e não eliminar ele. Então, o primeiro ponto, como que eu lido com isso? Vou te dar 3 tópicos aqui para você lidar. E se fizer sentido para você, você coloca em prática. Bom, pelo menos no desafio que eu faço de 30 dias para parar de fumar com eles, dá muito resultado. E eu quero passar aqui para vocês. Passo número 1. Deus. Como eu disse, eu comecei esse vídeo falando, e eu vou começar, e é a primeira porta. É Deus, cara. Não tem como. A pessoa só se... Você conhece várias pessoas que saíram dos vícios por meio da fé. Por meio da fé. Não tem como, é impossível, e eu tenho mais certeza ainda disso, de você sair das drogas sem você ter uma espiritualidade desenvolvida. Então, se você é católico, eu vou falar da minha experiência católica, mas você pode ser evangélico, espírita, qualquer forma. Se você é católico e está em busca de se livrar dos vícios, cara, busca imediatamente ir na missa todos os domingos. Busca rezar o terço todos os dias. Busca ter uma confissão diária. Ou diária não, semanal ou mensal. Usa todos os sacramentos da igreja. Por quê? Porque isso vai te dar força. Se você é evangélico, busca um pastor para te orientar. Busca ir nos cultos. Cara, sim, se torna um membro frequente da igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai te moldar. Vai entrar conceitos no seu inconsciente que vai te nortear para um caminho totalmente diferente. Então, por exemplo,
você vai ter uma nova rota. As pessoas vão te acolher, as pessoas vão te abraçar. E você vai ter um novo manual de instrução para a vida. Porque até então você teve um manual de instrução para a vida. Esse é o seu mapa. Agora, as pessoas te deram. Você tem que, para você ser feliz, você precisa fumar, você precisa beber. Para você se divertir, você precisa disso. E aí você foi fazendo, até que isso se tornou a sua vida, a sua realidade. Mas isso não é a sua realidade. Isso não é a sua realidade. Isso não é você. E quando você se encontra com a sua espiritualidade, quando você se encontra com a sua fé, você se conecta não somente com o Criador, mas com você mesmo. E aí você tem um auto-resgate de você mesmo. E é por isso que a fé é tão importante. A fé não é só para você ficar na igreja. A fé é para você ter um auto-resgate de você mesmo. Eu ministro a catequese lá onde eu trabalho. E a primeira aula da catequese é isso. É o encontro com Deus. E um encontro, você tem que ter um encontro com você mesmo. E depois com a outra pessoa. Para você conhecer outra pessoa. Para você conhecer outra pessoa, você tem que falar de você mesmo. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, olha, eu odeio isso, faço isso, tal. Porque senão você vai para o encontro sem conhecer-se a si mesmo, é um encontro vazio. Porque a outra pessoa espera conhecer de uma parte sua, ou várias partes suas. Mas se você não conhece você mesmo, como que você vai apresentar isso? E a mesma coisa eu encontro você com Deus. Você precisa se conhecer. E quando você se conecta com a igreja, quando você se conecta, que a igreja ela tem esse papel de conectar com o poder superior. Quando você se conecta com a sua religião, você está se conectando com você mesmo para se conectar com o poder superior, com Deus. Então, o primeiro passo, busque a sua espiritualidade. Se você for Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, qualquer grupo que tem resultados reais, vocês vão ver que a primeira coisa é busque o seu poder superior. Isto é, busque Deus, busque a igreja, busca. Então o primeiro passo é busque a Deus. Não deixe a Deus de lado na sua caminhada. Não deixe a Deus de lado nessa trajetória. Coloca Ele em primeiro lugar. Segundo ponto. Você precisa sim aprender a lidar com a fissura, que é aquela ansiedade. Porque você fuma, usa droga por condicionamento. Você já aprendeu a ter esse comportamento. E agora você precisa, não é desaprender, mas é aprender uma nova via, um novo caminho. E muitas vezes, esse novo caminho, você precisa fazer terapia. Para você aprender esse novo caminho. Fazer terapia. E o segundo passo, sim, é fazer terapia. Porque você precisa desaprender aquilo que você aprendeu. Não é desaprender, né? Aprender um novo caminho. Para quando você sentir a fissura, você não trafegar para aquele antigo caminho, e sim para um outro novo. Que aquele caminho você já leva. E aquele caminho, aquele mapa já não serve mais para você. Porque o caminho agora, você tem que colocar outras ruas. A vida que você quer, o tesouro que você quer encontrar, exige outro mapa, porque é um caminho diferente. São outras ruas, são outras avenidas, são outros quarteirões. Aquele antigo mapa não tem mais como você usar. Não tem como. Então você precisa sim
ter uma nova experiência. E você só vai conseguir isso por meio de terapia. Ah, Mateus, qual que é a melhor terapia? Eu não sei qual que é a melhor terapia. Você que vai ter que saber. Qual que é a melhor abordagem? Não sei. Porque, como diz, não é Freud, não é Jung também. Ah, esqueci o nome do psicólogo não, psiquiatra. Ele estava pesquisando qual que eram as melhores abordagens. E aí ele diz o seguinte, não existe a melhor abordagem, existe a melhor conexão entre o paciente e o terapeuta. Então, não é a abordagem, é aquilo que você se sente bem. Então, se você encontrar um terapeuta que você tem abertura com ele, cara, essa é a melhor terapia. Essa é a melhor terapia. Busque terapia. Terceiro e último. Você precisa entender que sozinho você não vai conseguir. Por isso que eu falei, Deus, terapia. E por fim, você precisa acabar com o seu orgulho, com a sua soberba. Por quê? Uma das causas que mais faz as pessoas recaírem é o famoso chá de jatobão. A pessoa toma esse chá, meu amigo, e já era. E já era. O que é esse chá de jatobão? É aquela pessoa que fala, já tô bom, já tô certo, já tô curado, já tô liberto. Então, nunca mais preciso fazer terapia, nunca mais preciso ir para a igreja, se conectar com Deus. Não preciso mais pensar naquelas coisas, porque o meu mapa agora já não existe mais. Meu mapa agora é esse. Eu já trafeguei por tantas e tantas vezes nesse caminho, que agora esse é o meu mapa. Esse é o meu território. Mas ele se esquece. Ele se esquece de que esse sim é o seu mapa. Mas aquele outro ainda está ali. E se ele olhar para o lado e ver aquele outro mapa, ele vai querer sim seguir por esse mesmo caminho, pelas mesmas rotas que levaram ele para o vício, que levaram ele para a desgraça. A terapia e Deus e todas as coisas que as pessoas agregam para aquele novo mapa faz com que eles só permanecem de olhos naquele mapa, naquele caminho. Não olhe para o lado direito nem para a esquerda, e sim para frente. Deus vai dizer que seu sim é de sim, que seu não é de não. Isto é, fixa sua mente, fixa o seu olhar nesse caminho e não nesse. Você já conhece esse aqui. Mas quando você toma o chá de jatobão, você olha, esse aqui eu conheço com a palma da minha mão. E esse aqui também. Quando ele olha para cá, meu amigo, é questão de dias, é questão de tempo. Então, quer ver o exemplo? A pessoa vai lá, sai e vai para a rua. Ele sai da casa e vai para a rua. Aluga casa, compra tudo. E dá um mês ele já vê postando uma latinha de cerveja sem álcool. Começa com sem álcool. Uma long neck Heineken sem álcool. Tá lá tomando de boa. De repente, você vê a pessoa já com uma latinha. Mas não é sem álcool agora. É com álcool, mas uma latinha. Passa um mês, você já vê a pessoa inteiro na rua, sujo, largado as taças. Então, por quê? Porque ele viu aquele mapa. Ele viu aquele território. Ele viu e se sentiu tentado. Então, são esses 3 tópicos aqui. Se fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilhe, comenta aqui, deixe sua opinião aqui.
Se tem outros tópicos que eu não falei, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre vício. E é sobre isso. Galera, é muito triste essa vida, de verdade. Às vezes eu me sinto bem triste. Porque é pesado. É pesado, cara, é pesado. Hoje de manhã, eu voltei hoje, né? Por isso que tô com essa cara bem estranha. Voltei hoje, eu fico à madrugada lá, né? E aconteceu várias coisas de madrugada, vou contar no próximo vídeo. Os pais abandonam os filhos. Enfim, é triste, cara, é triste. É foda. Mais foda ainda não é ver a pessoa sofrendo, é os familiares. Os familiares também sofrem. E não só os familiares, os amigos sofrem. Os parentes próximos sofrem. E sabe o que é o pior? Você vai tentando ajudar, mas muitas vezes é enxugar gelo, né? Enfim, mas estamos aí para isso. Estamos aí para isso. É a minha missão de vida, aliviar a dor das pessoas. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha te ajudado. De alguma forma tenha te abrido, né? Oi. Tenha aberto a sua visão, o seu entendimento para alguma coisa. Certo? Gente, shalom, fica com Deus e até mais.